Vamos ver agora alguns fenômenos ondulatórios. Olha só que chuva! Que sol! Relaxa, gente, já tá molhado mesmo. É. Caiu meu brinco. Deixa que eu pego. Olha essas ondas pequenininhas. É mesmo. Parece que elas estão mesmo nos perseguindo. É. E não é que dentro dessa poça me lembrei da reflexão da luz que o professor Arueira falou na aula de física. Eu também me lembro. Quando uma onda encontra um obstáculo incontornável, ela continua a se propagar no meio original com a mesma velocidade, só que em sentido oposto. É mesmo. Isso é reflexão. É. Olha a gente refletida ali. Será mais uma coincidência? Não poderia existir melhor exemplo da refração, outro fenômeno ondulatório. Quando há chuva e sol ao mesmo tempo, a luz solar branca é refletida e refratada no interior das gotas e, quando é devolvida ao ambiente, se transforma nesta bonita cortina multicolorida. E continuamos navegando sobre os fenômenos ondulatórios. Como será possível o som atravessar as paredes do quarto e chegar até a sala? Assim como todos os outros tipos de ondas, o som tem a capacidade de passar através de fendas e contornar obstáculos. Este é o fenômeno da difração. Por outro lado, cada um dos instrumentos musicais, tocados simultaneamente junto com a voz do vocalista da banda, forma um conjunto de sons, a música que ouvimos agora. Este som harmonioso, no entanto, quando se junta à conversa dos garotos e aos gritos dos pais, faz com que as ondas sonoras se sobreponham umas às outras. A forma da onda resultante é dada pela soma algébrica das funções de ondas individuais. Caso as ondas se aniquilem total ou parcialmente, diremos que houve uma interferência destrutiva. Caso contrário, a interferência será construtiva. Veja neste gráfico como funciona uma interferência construtiva. Já no gráfico que mostra a interferência destrutiva, obtida pela inversão da onda azul direita, observamos que sua amplitude se anula em determinados momentos. Abaixa esse som, Lilico! Acho melhor a gente desligar esse som. Vamos dar uma pesquisada nas ondas da internet? Bora, vambora. A música e a conversa estão muito animadas, mas já que começamos com esse assunto, vamos terminar, não é mesmo? Até aqui, a natureza já deu sua mãozinha e, de uma maneira bem divertida, eles acabaram revendo alguns conceitos que aprenderam em aula e pesquisando, o que é muito importante. Agora chegou nossa vez de contribuir para que eles aprendam um pouco mais. Vimos que as ondas podem sofrer reflexão, refração, difração e interferência. Mas ainda precisamos conhecer mais dois fenômenos ondulatórios interessantes: a polarização e o efeito Doppler. Por onde a gente começa? Polarização. Olha, então você me diga, porque eu já não me lembro muito bem disso, não. Ahá, peguei você, senhor sabido. Pois esta é fácil. É só lembrar dos seus óculos escuros, que se forem autênticos, certamente terão lentes polarizadas. Mas esperem um pouco. Antes de chegarmos aos óculos escuros, vamos entender melhor a polarização. As ondas de luz do Sol, ou mesmo de uma fonte artificial de luz, vibram e irradiam em todas as direções. Quando as oscilações estão contidas em um só plano de vibração, dizemos que a onda está polarizada. A polarização tem várias aplicações, como nos óculos usados em filmes 3D. Ela não ocorre com o som, mas apenas com as ondas transversais, a exemplo da luz. Na prática, a luz polarizada pode ser obtida através de dispositivos conhecidos como polarizadores. No caso mais simples, até mesmo a reflexão da luz do Sol na superfície de um lago pode gerar luz polarizada. Mas e nos óculos, hein? Como é que isso funciona? É o seguinte, os fabricantes de óculos aplicam um filme químico sobre a superfície das lentes.
Esse filme é feito de um composto de moléculas que se alinham naturalmente. Essas moléculas criam um filtro microscópico que permite a passagem apenas das ondas cujo plano de polarização coincide com as frestas moleculares. Isto é semelhante a deixar cair vários palitos de fósforo por uma grelha. Apenas os palitos alinhados com as aberturas conseguirão passar. No caso dos óculos escuros, as lentes só deixam passar a luz verticalmente polarizada, e que é a mais recomendada para a saúde da visão. Gostei disso, hein? E aqui está o próximo fenômeno oscilatório, o efeito Doppler, que corresponde à mudança na frequência de uma onda percebida por um observador em decorrência do movimento relativo que pode existir entre ele e a fonte emissora de ondas. Notem que à medida que o som se aproxima dos garotos, vai ficando cada vez mais agudo e depois, quando se afasta, passa a ser mais grave. O efeito Doppler também pode ser observado em ondas luminosas. Conforme a luz se aproxima em grande velocidade do ponto de observação, seu espectro desvia para o azul-violeta e, quando se afasta, desloca-se para o vermelho. Acho que eu li alguma coisa sobre isso bem aqui. Parece que os astrônomos usam esse princípio para medir a expansão do universo e também a velocidade das estrelas em relação à Terra. Não é massa? É mesmo, Cris. Mas eu me lembro que meu tio fez um exame do coração que tinha esse nome também. Eco-Doppler. Apesar de ser usado hoje em estudos astronômicos e até em equipamentos para diagnósticos médicos super avançados, como o do exame feito pelo tio do Lilico, este fenômeno ondulatório foi descrito pela primeira vez em meados de 1800 pelo físico e matemático austríaco Johann Christian Doppler. Foi ele quem descobriu a variação aparente da frequência de uma onda sonora quando existe movimento relativo entre o observador e a fonte sonora. E pensar que essa história toda começou hoje cedo, lá no mar, hein? É, mas é um grande barato. E para comemorar aquilo que a gente acabou de estudar e entender, que tal a gente colocar de novo aquele DVD maneiro, hein? Ah, acho melhor não. Por quê? Seus pais já reclamaram que o som estava muito alto. Alto não, muito intenso. Como assim? É que as diferenças de altura se relacionam a sons mais agudos ou mais graves, ou seja, a frequência da onda. Os sons mais graves possuem uma frequência menor e os agudos maior. Agora, as diferenças de volume indicam que ele está mais intenso ou menos intenso, e isso está associado à amplitude da onda, o quanto ela está transportando de energia. Gostou dessa? Gostei, mas agora me diga, se eu tocar a mesma nota musical, um dó, por exemplo, em instrumentos diferentes, vou perceber sons diferentes. Algo parecido acontece com as vozes das pessoas. Mesmo grandes imitadores não conseguem imitar com 100% de perfeição. Você sabe por que isso acontece? Ai, eu acho que eu não sei. Você me pegou agora. São os timbres. Ah, é? Eles dependem do emissor, seja ele um instrumento musical, uma pessoa ou um equipamento de som. Cada som é definido pelo seu conteúdo de frequências básicas, ou harmônicos. Os harmônicos fazem o papel do tempero em uma comida. Dependendo do tipo e da quantidade, podem mudar o sabor completamente. O timbre é a qualidade que permite diferenciar sons da mesma altura emitidos por fontes diferentes. O que diferencia o som de um piano e um violino quando ambos tocam a mesma nota é o timbre. O timbre depende da forma da onda e de seus harmônicos. Por ora, nossos amigos estão mesmo merecendo esse descanso. Mas vamos continuar, porque precisamos conhecer um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas. Cris e Lilico, acompanhados por Paulão, acabam de voltar da escola. O professor falava sobre ondas. Eu entendi muito bem essa parte das ondas mecânicas. Mas agora a onda eletromagnética que é um pouco mais complicado, vocês não acham? Nem tanto, Paulão.
Aqui, por exemplo, para fazer essa pipoca, estamos usando o quê? Um forno de micro-ondas. Sim, até aí beleza. Fazer pipoca eu sei. Coloco o saquinho aqui dentro, fecho a porta, aperto o botão e depois lá dentro. Aí que o bicho pega. Qual o mistério? Na verdade, não existe mistério. Mas primeiro vamos entender melhor o que é uma onda eletromagnética. Sabemos que uma carga elétrica Q produz ao seu redor um campo elétrico E. Suponhamos que essa carga elétrica entre em movimento e permaneça com velocidade constante. Uma carga elétrica em movimento é uma corrente elétrica. Ora, uma corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético H. Concluímos, então, que uma carga elétrica em movimento produz ao seu redor dois campos: o elétrico, que existe sempre, e o magnético, que ela produz pelo fato de estar em movimento. Essas perturbações propagam-se pelo espaço à velocidade da luz, seguindo em todas as direções. Esta é a onda eletromagnética. Ao contrário da mecânica, a eletromagnética se propaga através do vácuo. Muito interessante isso, vocês não acham? Aí é que tá. Quanto mais a gente se interessa e vai buscar entender, mais coisas se descobrem, né? É mesmo, cara. Eu tava pensando justamente isso. Vocês já pararam para pensar sobre quanta coisa a gente tem hoje em dia por causa das ondas eletromagnéticas? Puxa, é sim. TV, computador, celular, tomografia computadorizada. Nossa, é até difícil lembrar de tudo. Ainda tem a luz do sol, né? Que sem ela nós não estaríamos nem aqui conversando hoje. Pois é. Bem lembrado, Paulão. Mas vamos continuar. As ondas eletromagnéticas são classificadas pela frequência de oscilação ou pelo comprimento de onda. As de menor frequência, como as ondas de rádio, são menos energéticas e não são perigosas. As de maior frequência, como a radiação gama e os raios X, possuem bastante energia e oferecem perigo à saúde. As micro-ondas, as radiações infravermelha e ultravioleta, a luz visível, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Além de todos aqueles aparelhos mencionados por nossos amigos, as ondas eletromagnéticas estão presentes em vários fenômenos naturais e artificiais, como na luz do sol, nas descargas elétricas da natureza, os raios e relâmpagos, nas estrelas e outros objetos cósmicos, nos corpos aquecidos, nas lâmpadas e numa infinidade de outros objetos do nosso dia a dia. Mas voltemos às pipocas. Pra mim, essa pipoca ainda é um mistério. Não tem mistério, Cris. É fácil. As micro-ondas do forno são as mesmas ondas de rádio, só que elas estão numa outra faixa de frequência. Elas são absorvidas pela água, gorduras e açúcares dos alimentos e produzem o calor que irá aquecer a comida que contém essas moléculas. Uma vasilha de vidro vazia, colocada no interior de um forno de micro-ondas ligado, continua sempre fria, porque não contém aquelas moléculas. Agora, basta colocar um pouco de água dentro para ela aquecer bastante. É mesmo. Agora se o recipiente for de metal? Nesse caso, podem aparecer pequenas faíscas causadas pela reflexão das micro-ondas. O metal age como um espelho, produzindo concentração de energia em alguns locais. Os elétrons do metal podem se desprender e assim formar pequenas faíscas ou clarões. E se você colocar um pedaço de papel alumínio lá dentro, ainda assim corre o risco de provocar um incêndio. Como acontece isso? A corrente elétrica, liberada pelas micro-ondas, ela vai fluir pelo metal. A geração de calor por efeito Joule pode ser tão intensa que a corrente que flui pelo papel alumínio, se ela for alta, ela pode provocar um incêndio. E se ele estiver amassado e tiver com pequenas pontas ou arestas, a concentração de cargas pode ser tão alta que ela pode provocar pequenas faíscas ou até descargas elétricas. O resto dessa história você já pode imaginar, não é? Não mesmo. Pode ser perigoso.
Bom, mas agora eu já entendi perfeitamente como fazer a pipoca e já não corro mais o risco de incendiar minha cozinha, né? Mas vocês sabiam que a energia das micro-ondas é ainda menor do que a da luz visível? O que acontece aqui é um outro tipo de fenômeno, chamado ressonância. É uma espécie de afinidade entre a molécula de água, os açúcares e a gordura dos alimentos com a radiação. Na ressonância, as moléculas de água oscilam na mesma frequência das micro-ondas, 2,45 bilhões de vezes por segundo. Como se diria precisamente, 2,45 GHz, absorvendo a sua energia da melhor forma possível. Essa frequência também produz maior penetração das micro-ondas nos alimentos, tornando o seu cozimento mais eficaz. É como a força da verdadeira amizade, uma sintonia perfeita. Vamos lá. Cadê o controle remoto? Tá aqui embaixo do travesseiro, pega aí. Peguei. Vocês sabiam que aqui também existem ondas eletromagnéticas? Na TV, que recebe o sinal da imagem através da antena que capta as ondas irradiadas pelas emissoras e pelos satélites, e também aqui no controle remoto. Mas um controle remoto? Você não é física em tudo? Que nada, cara, eu sou só curioso mesmo. Mas diga lá, Lilico, que agora quem ficou curiosa fui eu. Que história é essa de controle remoto? O lance aqui, Cris, é a luz infravermelha gerada pelo controle. Ele emite pulsos de luz infravermelha que se transformam em códigos que representam comandos como, por exemplo, o liga e desliga ou de alterar o volume. Um sensor na TV recebe esses sinais que são em seguida decodificados e processados. Você aperta aqui e a TV obedece ali. Tudo isso sem fio, graças às ondas eletromagnéticas emitidas pelo controle. Claríssimo, o senhor sabe tudo. Fácil, fácil, não é? Como você viu, essa onda de física é até mais fácil de pegar que a onda do mar. E ainda leva você por quantas outras ondas quiser navegar. Muitas coisas já foram descobertas. Muito já aprendemos até aqui. Mas ainda existe espaço para você pesquisar e conhecer muito mais. Por exemplo, se um astronauta deixasse cair uma ferramenta no solo lunar, será que ele produziria algum som? Aquelas explosões estrondosas que ouvimos nos filmes, quando naves ou planetas são destruídos, têm base física? Será possível criar o silêncio misturando sons? De onde surge aquele som do mar que ouvimos nas conchas da praia? Pense nisso tudo